Queridos irmãos, ouçam as palavras deste hino, deste velho e sempre novo, novíssimo hino, que nos traz a esperança da pátria celestial. Pela fé avistamos além uma terra que brilha em fulgor, nas moradas de Jerusalém, um lugar nos prepara o Senhor. Sino doce por vir, cantaremos no lindo país. Sino doce por vir, viveremos no lindo país. Onde os nossos olhos estão postos? Na pátria celestial, conforme cantamos essa estrofe do velho hino? Ou os nossos olhos estão postos nessas circunstâncias que aos olhos humanos, sem o Senhor, são assustadoras? Ouçam isto no jornal, no estado de São Paulo. Dívidas em patamares recordes. Atrasos em pagamentos. Inflação alta e renda achatada. Estes são apenas alguns dos pontos de pressão sobre famílias e empresas brasileiras em 2021, enquanto o país passa pelo pior momento da pandemia de Covid-19, com picos de mortes, a situação da economia se agrava. De fato, queridos irmãos, se nós tirarmos os olhos do alto, se nós tirarmos os olhos daquele que controla todas as coisas, certamente o pânico, a preocupação, a insegurança estarão nos nossos corações. Mas, felizmente, nós temos para quem olhar e os nossos olhos precisam estar voltados para aquele que não perdeu o controle da situação. Pelo contrário, nós estamos vivendo aqueles dias de turbulência de que a palavra fala. Mas há uma promessa do Senhor para nós, lá em Hebreus 13. Não te deixarei e jamais te abandonarei. Agora é hora, queridos, de nós não olharmos para as circunstâncias, sabendo que aquele que abriu o mar, quando tudo parecia perdido, naquele desfiladeiro, montanhas de um lado e de outro, naquele desfiladeiro as tropas egípcias se aproximando celeremente, e estão agora ali na praia de Nuveib, no Egito, distante 18, 19 quilômetros, ali no Golfo de Aqaba, distante da Arábia Saudita, nos dias de Moisés, chamada Midian. Tudo parecia perdido, o povo reclamando. E então, Moisés, tu nos tiraste do Egito para fazer-nos morrer aqui? E o povo murmurava e gritava em pânico. E o Senhor fala, por que estão agitados, né? Estende a vara. Quando tudo parecia perdido, a mão do Senhor abriu o mar.
o Golfo de Aqaba fazia parte do Mar Vermelho. Na realidade chamava Yam Suf. E o povo atravessou a pé enxuto. A coluna de fogo passou para trás. Era claridade para o povo de Deus e trevas para os egípcios, que os manteve separados de Israel até que o último atravessou. Quem sabe o irmão, o querido irmão, a querida irmã, talvez estejam fraquejando na fé, olhando para as circunstâncias, tirando os olhos daquele que pode todas as coisas e que disse que nós certamente passaríamos pela tribulação. Estamos passando pela tribulação. E a grande tribulação está aí diante de nós. Pelo que não temeremos. O Senhor está conosco. Agora, qual o conselho que a palavra, qual a direção que a palavra de Deus nos dá? Fecha no teu quarto, ora, louva, tira os olhos das circunstâncias. Tu és filho, tu és filha. O nosso Deus não nos trata como aquela mãe tratou o seu filhinho de 4 anos com o seu amante, seu segundo marido. Um servo de Satanás espancando aquele menininho tão inocente. Não. Isaías fala ainda que a mãe, Deus falando pelo profeta, ainda que a mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Essa palavra, queridos e queridas, esta palavra é para nos animar a prosseguir. De fato, se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós seremos como o apóstolo Pedro que caminhava sobre as águas. Aquele vulto vinha andando sobre as águas, aquelas ondas revoltas do mar da Galileia, naquela noite escura. E eles se apavoraram, pensando se tratar de um fantasma. E o Senhor, à distância, diz: não temais, sou eu, aleluia, sou eu. Aí Pedro, tomado de coragem, disse: se és tu mesmo, Senhor, ordena que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou: vem. E Pedro tirou primeira perna sobre a água. A segunda, firmou os passos e ele caminhava, mas estava a alguma distância do Senhor. E as ondas encapeladas, o mar revolto por causa do clima daquela região. Pedro tirou os olhos do Senhor. Enquanto ele olhava para o Senhor, ele caminhava sobre as águas. Quando ele tirou os olhos do Senhor, quando ele olha para as ondas, sentindo aquele vento que era forte, teve medo e afundou. Começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente estende a mão e o salva do naufrágio, do afogamento. Esta palavra ainda é viva para nós, queridos. De fato, nós estamos entrando nessa grande turbulência pela qual o mundo está passando. São muitos os sinais. A tribulação está aí. E lá no futuro palco do grande conflito universal,
lá em Israel, nas terras de Israel. Já vemos os primeiros sinais. O Irã enraivecido, falando da destruição de Israel. Israel, com ataque cibernético, prejudicando, destruindo, avariando as centrífugas que no dia anterior, no sábado, isso foi no domingo, que no dia anterior haviam sido inauguradas, aquele centro em Natanz. E a ira do Irã, o Irã irado com Israel, o Irã irado. Está se aproximando a hora. Talvez tenhamos ainda um conflito em escala reduzida ali entre Israel e o Irã, talvez, para que a economia do mundo, aquele Golfo, o Golfo Pérsico, seja obliterado, ele seja impedido de navegação e 35%, 40% do petróleo que sai dos países do Golfo em direção à Europa ou em direção à China. A economia do mundo não vai suportar e o palco estará montado para o homem da iniquidade. E nós não olhamos para as circunstâncias. A pandemia está aí, a fome está aí, o desemprego está aí, as ondas estão encapeladas, o mar está revolto. E a outra história, né? Daquele barquinho no qual o Senhor dormia. Não acordemos o Senhor, descansemos, tiremos os olhos das circunstâncias, queridos, olhemos para o Senhor, para o autor e o consumador da nossa fé. Em breve, muito breve nós estaremos. Por isso, a estrofe daquele hino cantado. Pela fé avistamos além, uma terra que brilha em fulgor, nas moradas de Jerusalém, um lugar nos prepara o Senhor. Não vos deixarei órfãos, virei para vós outros. E quando eu for e vos preparar moradas, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Portanto, queridos, animemo-nos e nos consolemos com estas palavras, com os olhos postos naquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Somos reino sacerdotal, reis e sacerdotes, pedras vivas no templo de Deus. A última pedra está por ser colocada, a plenitude dos gentios está por acontecer e em breve nós vamos para a casa do Pai para as bodas. Portanto, amados, animemo-nos com estas palavras, os nossos olhos postos, não é? Para o alto, aguardando aquele que vai nos levar para as bodas. Que Deus nos console, nos anime e nos faça crescer em vida, aumentando a nossa fé. E para aumentar a nossa fé, louvando e salmodiando a Deus e sempre fazendo um memorial, a ceia. Fazer isto em memória de mim, até que eu volte. Segunda parte da ceia está por acontecer, meus amados. Portanto, animemo-nos com estas palavras do Senhor. Graças a Deus, obrigado, em nome do Senhor Jesus.